Olá, muito boa tarde. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui mais uma vez no Instagram da Ampliar com o objetivo de antenarmos juntos quais as garantias que estão trabalhando no mercado, para a gente saber como é que funciona, para você, inquilino, você, imobiliária, poder escolher a garantia adequada para o seu contrato de locação. Né? Então, nas últimas semanas a gente tem trazido aí grandes players do mercado para poder explicar para a gente tudo que tem a ver com o nosso ecossistema de imobiliárias, de seguradoras, de prestadores de serviços. Nós estamos aqui juntos nos afinando, né, os nossos machados para que a gente possa cada dia mais entender a necessidade do nosso inquilino, atender a segurança do nosso proprietário de imóvel. E hoje nós convidamos o Vitor, que é o CEO lá da Ucred, que é uma garantia através de cartão de crédito, uma garantia que tem aí ganhado uma atenção muito especial dos proprietários de imobiliária, em função da agilidade, em função da segurança que é proposta nesta garantia. E como a gente, ao visitar as imobiliárias no nosso dia a dia, a gente gosta de dizer que existe cliente para todo tipo, né, de garantia, e a gente tem que entender, elaborar muito bem os nossos questionamentos para que a gente possa realmente direcionar a garantia certa para aquele cliente. Então esse é o nosso objetivo dessa tarde, esclarecer bastante dúvidas, então fiquem à vontade. Tem aí a ferramenta no Instagram para que vocês possam fazer perguntas, para que vocês possam aí no aviãozinho direcionar para pessoas que querem entender um pouco dessa garantia, como é que funciona, quais são os riscos. A gente elaborou aqui uma série de perguntas comuns que as pessoas têm nos feito no dia a dia. Então, a gente pede para que vocês participem bastante, para que vocês tenham aí um esclarecimento bem sólido do que é essa garantia de cartão de crédito, tá bom? Eu vou aqui chamar o nosso convidado para que ele já entre, consiga aí aproveitar bastante o nosso tempo, que é bem rapidinho. Eu estava falando que a gente tem 50 minutos, mas quando a gente assusta, o tempo já acabou. Ei, Vitor! Ei, Carla, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Estão me ouvindo bem, pessoal? Prazer. Sim, estamos ouvindo bem. Seu vídeo tá bom. Então a internet estabilizou por aí? Hoje a gente teve chuva aqui em Juiz de Fora, tive um problema técnico antes de entrar, mas já está resolvido, tudo certo. Ah, que coisa boa. Vitor, eu estava Sim, explicando um pouquinho aqui para os nossos amigos que estão participando aqui. A gente tem muitas imobiliárias, né, diretores, pessoal da linha de frente, explicando o quanto tem sido importante ultimamente a gente entender a necessidade do inquilino, do nosso pretendente, quando ele chega lá na imobiliária, né? Nós temos um parceiro, que é até da Porto Seguro, que é o Delu, que a gente fez com ele lá, né? Semana passada, retrasada, e o Delu, ele tem uma fala muito interessante, que a gente, quando o inquilino chega na imobiliária, que nós não temos a capacidade de fazer um scanner nele. Ah, esse aqui, ele é para o seguro-fiança. Não, esse aqui é para o cartão de crédito. Então, a gente tem que realmente burilar essa capacidade de perguntar, de entender a necessidade do cliente para a gente oferecer o produto adequado. Porque, com certeza,
a sua garantia, e você vai falar um pouquinho para a gente aqui da operação como um todo, ela não é uma garantia que vai atender ao público inteiro que entra dentro das nossas imobiliárias. Mas claro que existe um público específico para que possa ser atendido, né, aí, graças a Deus, pela Ucred. Então, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite, te agradecer pela parceria. Estamos muito felizes com a parceria com a Ucred. Vocês realmente são formidáveis no atendimento, no fluxo do dia a dia. A gente está muito feliz. O Alexandre, né, que é o nosso garoto propaganda da Ampliar e da Pentágon agora, e mais um pouquinho para frente a gente explica. Ele está bem aí entusiasmado com a garantia. Então, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente hoje à tarde, nessa tarde. Que isso, Carla. Eu que agradeço o convite aí. Pois é. Se apresente, fale um pouquinho de Claro. você primeiro, antes da gente entrar na garantia, para o Sim, pessoal aí te conhecer um pouquinho melhor. sim. Bom, meu nome é Vitor Hugo, né? Como a Carla já apresentou aí. E assim, a Ucred nasceu exatamente com esse intuito, né, Carla, que você estava pontuando aí, de democratizar mais as garantias locatícias e torná-las mais acessíveis a todos os perfis de usuário, né? Então, eu, em conjunto com o meu sócio, o Guilherme, a gente iniciou a operação da Ucred, já estamos fazendo aí quase 2 anos de operação, né? E a Ucred nasceu em conjunto com a imobiliária aqui de Juiz de Fora, parceira nossa, que é a Souza Gomes. Então a gente formatou o nosso produto porque nós viemos do segmento de tecnologia, nós somos do segmento de tecnologia, mas para que a gente não nascesse desconectado, né, do mercado imobiliário, a gente preferiu nascer em conjunto com a imobiliária e co-criar esse serviço juntamente com a imobiliária para poder apurar as arestas e formar um produto mais adequado, né, à Isso. realidade do mercado imobiliário. E aí, assim, você estava agradecendo a parceria, a gente que agradece, né? A parceria da Ampliar tem sido muito boa para a gente, para solucionar principalmente a ponta de relacionamento com o mercado imobiliário realmente, né? Os corretores, a gente tem total ciência de que são as pessoas ideais e de renome hoje em dia para estar comercializando garantias locatícias e não importam quais elas sejam, né? Acho que ficou muito internalizado na figura dos corretores de que eles só devem comercializar seguro fiança e títulos de capitalização, mas assim como o mercado imobiliário, como as imobiliárias estão mudando e trabalhando por essa mudança, a gente acredita muito e por isso que a gente até está procurando parcerias, assim como a gente firmou com a Ampliar, de corretores que também estejam querendo revolucionar o seu atendimento, né, Carla? Isso. Porque a gente fica muito feliz quando a gente identifica pessoas até que comercializam e sempre trabalharam com o Porto Seguro. A gente fica muito feliz com iniciativas por parte dessas empresas também de querer democratizar mais o mercado de garantias locatícias, né? Sim, sim. Porque não existe a melhor garantia, existe o melhor produto para o seu cliente. E aquilo que você falou no início é bastante interessante, Carla, porque eu gosto de partir sempre do pressuposto que você só sabe aquilo que o cliente fala. Então, não tem como uma imobiliária, na hora do seu atendimento, ela impor uma garantia locatícia que não tem fit, né, com aquele locatário. Isso Então, a mesmo. Ucred nasceu exatamente com esse sentido, Carla, de democratizar mais, de olhar também mais para a imobiliária e encaixar mais um serviço, mais uma oferta para aquele locatário que não se enquadra em outras opções. E assim, muita gente pensa, então vocês são segunda opção? Não, porque para muitos a gente é a É primeira a opção. primeira opção. É isso mesmo. Exatamente. Por isso que a gente tem que entender, né? A gente não pode. Eu acho que desde quando começou a se falar naquela palavrinha-chave de globalização, a gente passou a ter acesso a todo tipo de informação.
basta você procurar. Então, eu não posso ter o preconceito e dizer que aquilo não serve, que aquilo é ruim, se eu não entendo, se eu não tenho nenhum tipo de informação. Isso não é adequado, isso não é ético. Então, eu preciso buscar as informações, preciso entender, porque vamos falar a verdade. Quando eu converso com as imobiliárias e falo, Carla, mas essa garantia, ela tem, vamos falar do seguro, porque é o que a gente mais usou nos últimos anos, mas essa Sim. garantia, ela é ruim por causa disso e disso e disso. Ok, o fiador, que é a garantia mais antiga do mercado, ela vai te atender nesse quesito? Não. Então, por que que essa é ruim se a maior garantia do mercado, que é o fiador ainda nos dias de hoje, não te atende? Então, depende muito do risco que eu quero correr, né? Do risco que eu pretendo correr ali naquela locação. Mas vamos partir mais para o dia a dia da operação, porque muita gente que não conhece quer entender como é que isso funciona, né? Tem Sim. algumas. E uma pergunta que as pessoas sempre falam, principalmente porque uma coisa a gente tem que falar, a gente tem uma lei que é uma lei que é a lei do inquilinato, que é uma lei muito robusta, é uma lei muito bem feita. Tudo bem que a gente não tem jurídico para fazê-la cumprir, né? O judiciário não consegue cumpri-la em função até da própria demanda, mas ela é uma lei muito bem feita, é uma lei que realmente resguarda o propósito para qual ela foi criada ali, né? Sem Então, dúvida. a primeira dúvida da galera é essa, né? Mas a garantia através do cartão de crédito, ela não está na lei do inquilinato. Então, vocês são uma contravenção legal? Então, vocês estão fazendo algo de errado, né? Como que é que a Alcred explica isso pra gente? Claro. Rapidinho, só voltando, eu queria contextualizar um pouco daquilo que você falou, que eu acho importante, Carlos. Assim, muitas imobiliárias ficam resistentes à inovação de uma garantia desse tipo, né, via cartão de crédito. E realmente a resistência ela existe para toda inovação de mercado, né? Sim. E uma coisa que, como a Ucred atua no Brasil inteiro, então a gente consegue ter uma percepção mais macro do mercado imobiliário, né? E assim, São Paulo e Rio de Janeiro e grandes centros, eles costumam normalmente ditar as tendências, né, do país. Então, o que acontece lá hoje, muito provavelmente vai estar acontecendo amanhã em outras cidades do país. E pelo que a gente percebe, em São Paulo a receptividade, em São Paulo e Rio e capitais principalmente, a receptividade ela é muito maior para garantias via cartão de crédito, porque eles já entenderam isso, da necessidade de você ofertar uma gama maior de produtos para o cliente. Isso é um dos fortes indícios de percepção de valor do cliente pela sua imobiliária, né? Sim, Pô, sim. e com o tempo e acessibilidade à informação que você pontuou, as pessoas vão descobrindo essas garantias locatícias inovadoras e vão passar a cobrar essas garantias da imobiliária. Uhum. Assim, é muito ruim, pelo menos no meu ponto de vista, quando você tem um cliente querendo um produto e você não tem aquilo para oferecer, né? É uma Sim. sensação ruim, é uma sensação ruim. E aí, falando, né, da lei do inquilinato e da nossa garantia, sem dúvida, no dia a dia da nossa empresa, é um dos questionamentos que mais acontece. Vocês não estão prescritos na lei do inquilinato? Como que funciona isso? Bom, primeiramente, a lei do inquilinato é uma lei extremamente completa, né? Uma lei que fez parte aí do mercado imobiliário por bastante tempo, só que também é uma lei antiga, uma lei de Uhum. 1991, e o mercado ele muda muito rápido. E as leis, na maioria das vezes, não conseguem acompanhar essas mudanças, né? A Alcred está prescrita, né, na lei do inquilinato, ela se enquadra, né, na lei do inquilinato com uma fiança, né? Nós somos uma fiança onerosa e para a título de exemplificar, né, para que eu possa exemplificar de maneira mais fácil, a Alcred nada mais é do que uma fiadora profissional. Então, Uhum. o locatário ele paga os nossos serviços para a gente ser um fiador profissional dele. E caso ocorra alguma coisa, a Alcred vai arcar com essas responsabilidades, né?
E aí, quando a gente traz esse fiador profissional, a gente acaba trazendo uma profissionalização maior para o mercado Uhum. imobiliário, né? Acho que consegui te responder, Carla. Sim, 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 super claro, é isso Perfeito. mesmo. E é engraçado que você está falando da lei antiga do inquilinato, né? É incrível como que a gente não consegue acompanhar a evolução. A gente vê que os próprios crimes cibernéticos, os crimes através da internet, ninguém sabe como lidar com eles, né? A Exato. gente tem aí, é tudo muito recente, então a gente não está realmente preparado para poder lidar com esses assuntos, realmente, né? Sem Ô, dúvida, sem Vitor, dúvida. outra pergunta que nunca vai calar, né? Porque a gente sabe que quando a gente fala de seguradora, eu mesmo discurso isso o tempo inteiro, a gente tem muita segurança em função da reserva técnica que toda seguradora é obrigada a fazer legalmente por um órgão federativo que é a SUSEP, né? Então, elas são obrigadas por lei e, se não assim fizerem, são punidas com multas gigantescas porque elas são obrigadas a fazer essa reserva técnica, né? E aí, quando a gente fala de um fiador profissional, quando a gente fala, vai para esse rumo, poxa, mas e aí? Vocês não são regulamentados pela SUSEP porque vocês não são uma seguradora. Como que a Ucred se comporta diante desse cenário? Sim, claro. E isso aí que você pontuou é importante, né, Carla? Muita gente pergunta isso também. Nós não somos regulamentados pela SUSEP, nós não somos seguradoras, mas a gente não tem essa exigência legal que as seguradoras possuem de ter que fazer uma reserva técnica, né? Mas pensando na solidez do negócio na marca da Ucred, né, a gente não está aqui para criar uma empresa que vai morrer daqui a 2 anos, que vai morrer daqui a 3 anos, ou que não vai arcar com as suas responsabilidades, né? E quando a gente fala de uma garantia locatícia hoje em dia, a gente tem duas grandes preocupações, que é a agilidade, né? É a sem burocracia, que é aquilo que a gente vende muito, né? Para as imobiliárias e para os locatários, mas uma outra grande vertente da nossa comunicação também é a segurança para as imobiliárias. A gente sempre tem de ter esse equilíbrio, né, Carla? De Uhum, agilidade com segurança. Então, por mais que a nossa aprovação seja rápida, que a nossa análise seja rápida, que o nosso processo seja simples, isso não exime a nossa necessidade de segurança. Então, como uma empresa de respeito, uma empresa que quer atingir patamares grandes no mercado imobiliário, ser relevante, a gente obviamente faz nossa reserva técnica, por mais que não seja uma obrigatoriedade por lei, para que nossa uhum, empresa seja sólida e consiga ter um crescimento satisfatório, né, sim. conquistando imobiliárias, conquistando parcerias sólidas, a gente precisa também fazer essa reserva técnica. Então, a Ucred também tem uma reserva técnica. Ela já nasceu, né, com uma reserva de investimento, com um caixa sólido, e a gente ficou operando praticamente o primeiro ano inteiro da empresa e toda a receita que entrava ia direto para esse caixa de reserva técnica. Uhum, A gente continua fazendo isso hoje com um percentual das nossas transações exatamente. para aumentar ainda mais essa reserva técnica, né? Porque cada Isso vez mesmo. é a mesma coisa das seguradoras. A cada transação que você faz, a necessidade Tem de que uma ter. reserva tem que ser maior. Isso Exatamente. mesmo. Gente, e eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Vocês sabem como é que mineiro é. Somos todos mineiros, né? E quando a gente começou a negociar a parceria com a Ucred, nós fizemos questão de buscar a comprovação dessa reserva técnica feita pela a Ucred. E eles nos enviaram toda a comprovação de que essa reserva técnica é feita. O extrato da conta onde é feito essa reserva técnica, claro que confidencialmente, foi enviado para a gente poder ter essa segurança, porque para nós
que trabalhamos aí há 15, 20 anos com seguro e já temos essa cultura de reserva técnica. A gente sabe o quanto isso é importante para a manutenção de todos os negócios, né? O quanto uma pólice ela é o oxigênio da pessoa ter continuidade com o negócio dela, seja um automóvel, seja uma empresa, seja o que for, mas a garantia através de um documento onde tem ali o contrato de boa-fé, ele te resguarda da continuidade do seu negócio. Então, a Ucred realmente comprovou para a gente, através de documentos, que essa reserva técnica é feita, e foi por isso que nós efetivamos a parceria com eles e estamos aí, acredito, muito, muito nesse produto. Você falou Sei. muito durante a sua resposta da agilidade da análise, né? Hoje isso virou uma doença. É a primeira pergunta que toda imobiliária faz para a gente. Quantos minutos você gasta para poder? Porque, né, a gente vem de uma cultura de 24 horas para ter uma resposta de uma análise. E aí, de repente, todo mundo quer que o cadastro seja aprovado em 30 segundos, em 2 minutos, né? E eu quero que você fale um pouquinho disso, dessa agilidade, mas também do que a Ucred faz de análise, porque não é possível a gente ter uma resposta rápida se a gente vai analisar vários critérios para saber se aquele cliente é realmente um bom cliente para colocar dentro do imóvel do proprietário, porque a gente vai ter responsabilidade com 3 ambientes, né? Eu tenho responsabilidade com o proprietário, eu tenho responsabilidade com a imobiliária e você tem responsabilidade com a sua própria empresa. Então, você tem que ter critérios seguros de análise para poder realmente buscar um bom pretendente para aquela locação. Então, como é feita essa análise da Ucred? O que vocês levam em conta? O que é importante? Qual que é o perfil do cliente para que ele seja aprovado por vocês? Sim. E aí, Carla, eu vou primeiro pontuar sobre o processo em si e depois eu falo sobre a análise, que é importante, tá? Tá bom. O processo da Ucred hoje ele é muito simples. A gente construiu uma plataforma para que fosse simples de operar pela imobiliária, mesmo não exigindo até tanto treinamento por parte da equipe. E aí, assim, hoje em dia a imobiliária só precisa informar o CPF do locatário, o e-mail e o telefone desse locatário. Ponto. Somente esses dados a gente já consegue fazer a nossa análise de crédito desse locatário. E quanto tempo dura esse processo de preenchimento de dados e análise? Esse processo geralmente dura entre 2 e 3 minutos. E aí a nossa aprovação ou reprovação, né, a nossa análise, ela já retorna aquele resultado em tela dentro da plataforma de forma instantânea, tá? Então, o próprio operador, ao preencher aqueles dados ali, ele já vê em resposta ali em tela se o locatário foi aprovado ou se ele foi reprovado. O locatário sendo aprovado na análise da Ucred, automaticamente ele já recebe por e-mail o contrato digital para ele poder assinar digitalmente, também um link de pagamento para ele poder efetuar a conclusão da transação, preencher os dados do cartão de crédito dele, tudo de forma segura, né? E aí, Carla, agora de forma mais específica, né, sobre a nossa análise, primeiro ponto que eu gostaria de falar é que a plataforma da Ucred, no processo de desenvolvimento dela, a primeira coisa que surgiu e a primeira coisa que a gente se preocupou, né, foi o Day One da Ucred, foi a construção do motor de análise da Ucred. Por que a gente se preocupou tanto com isso, né, Carla? O sucesso da empresa que trabalha com riscos, né, como a Ucred, é saber quem ela está colocando para dentro da base dela, que tipo de cliente ela está permitindo que seja aprovado, né? Então, o sucesso da nossa empresa está diretamente ligado a essa análise. Por isso, a gente teve uma preocupação muito grande na construção desse processo.
Uhum. E aí, igual eu já falei de segurança também, que é uma preocupação importante que a gente tem hoje, por mais que a análise seja rápida, a segurança vem em primeiro lugar. Sim. Realmente não é possível um humano fazer uma consulta dessa forma, de maneira efetiva, como a gente faz, com essa agilidade que a gente tem. Não é possível um humano fazer isso. A análise da Ucred, hoje em dia, a gente utiliza vários birôs de crédito, né? E aí esses birôs de crédito, eles trazem informações sensíveis desses locatários para a gente, histórico financeiro desse locatário, histórico de inadimplências, correlacionamento familiar. E aí, quais Uhum. birôs de crédito que eu estou me referindo? A gente tem Serasa, a gente tem SPC, a gente tem Boa Vista. Então, automaticamente, ao preencher os dados naquela plataforma e iniciar a análise, a gente já consulta via API, tá? Todos esses dados. Então, para não ser muito técnico, essa consulta via API, quando a gente fala, API é uma forma de duas empresas de tecnologia se comunicarem de maneira rápida, tá? Uhum. Então a gente extrai esses dados desses birôs de crédito, traz esses dados para dentro da Ucred, né? E aí a Uhum. gente tem uma inteligência artificial dentro desse motor de crédito com alguns parâmetros de análise que a gente definiu. E aí, com base nesses dados, a gente gera um score para aquele locatário, tá? Então, Uhum. com base nesses dados extraídos, a gente gera um score para aquele locatário. Se ele se encaixar dentro do score mínimo definido pela Ucred, e aí eu não estou falando de score do Serasa ou score do SPC, Sim, é um score sim. nosso. Se ele se enquadrar dentro do score mínimo, que a Ucred exige, ele vai ser aprovado. Uhum. Ah, legal. Entendeu, Carla? Entendemos Assim, sim. eu não consigo dar mais detalhes ainda sobre o motor de crédito, porque, como eu falei, esse aí está o segredo do nosso negócio, né? O Claro, sucesso do claro, nosso negócio claro. está aí. É. A aprovação, ela, a aprovação do cadastro e a negativa do cadastro, ela é realmente a caixinha de Pandora, né? Essa é a caixinha de Pandora mesmo. E Mas não só para gente, né, Carla? Não só para não, gente, para para todo seguradoras mundo. também, para todo É, mundo. para todo mundo. Quem aprova mal realmente compromete o produto, né? Compromete o processo todo, não tem jeito. E Mas é uma prova, importante, pode não, falar. assim, rapidinho, e uma prova da importância dessa análise é que se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vê players aí no mercado de tecnologia que trabalham exclusivamente com análise de crédito para o mercado imobiliário. Então, Isso assim, mesmo. realmente é importantíssimo. É muito importante. E é importante a gente realmente informar aqui para o nosso público isso, que existe um algoritmo, que foi desenvolvido um algoritmo, que tem toda uma segurança, que não é algo, né, assim, duni duni te, né? Vou escolher você. Não é assim. Existem os critérios, assim como vai variar de seguradora para seguradora, vai variar, né, de outras operações aí, como a sua. E outra dúvida que acontece muito, Vitor, é porque a gente está falando de cartão de crédito e a gente está falando de um país onde as fraudes são muito comuns. Né? Recentemente, a conta da nossa PJ aqui da Ampliar foi hackeada. E aí, o cartão de crédito é um documento que, se você tiver o CPF da pessoa, tiver aquele código de segurança, a pessoa faz compra no seu cartão. Então, eu fico me colocando no lugar da imobiliária, da responsabilidade de ter acesso a informações tão sigilosas. As imobiliárias já estão habituadas com isso. Elas têm uma procuração assinada pelo proprietário para representá-los. E eles lidam com isso com muita seriedade. Agora, não existe o mesmo vínculo de confiança, né, desse tamanho com o inquilino. E aí
Como que eu vou fazer? O inquilino, ele entrega o cartão de crédito na mão da atendente da imobiliária e a imobiliária tem que ter lá a maquininha para passar o cartão. Desmistifica isso aí para o nosso público. Como é que funciona? Isso aí que você falou é engraçado. Muita imobiliária no processo comercial com a gente enfatiza assim, não, mas não tem como eu fechar com vocês porque eu não tenho máquina de A cartão de crédito aqui maquininha, na minha. isso Exatamente. mesmo. Mas Ô, aí, Vitor, assim, deixa eu oi, só agradecer aqui que a Natália, lá da Cláudio Roldão Imóveis, ela está aí fazendo um elogio para gente parceira. das parceira, muito parceira já da Ucred, né? Tá mandando um abraço para você e agradecendo aí pela live de hoje, tá? Obrigado, Natália. Obrigado, viu, pela parceria. Mas voltando então ao cartão de crédito, Carla, a gente tem uma preocupação muito grande com isso, obviamente. Para quem não sabe, hoje também tá começando a entrar em vigência, foi adiada, né, a necessidade de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, seria agora Isso. em agosto desse ano, só que foi adiada para o ano que vem, mas a gente já estava se adaptando a isso, né, devido Uhum, à importância, né, de se cumprir essa lei. isso. E então, a Ucred hoje, ela não salva, ela não memoriza nenhum dado sensível de usuário. Então, a gente não armazena nada disso. Os dados só transitam pela Ucred, mas não ficam armazenados na Ucred. Então, a gente não tem nenhum dado de cartão de crédito salvo, né, dos nossos locatários. A gente não fica com isso guardado dentro dos nossos bancos de dados. E aí, falando agora da operação na imobiliária, o locatário não precisa entregar cartão, não precisa falar senha, não precisa de nada disso. Uhum, No momento da aprovação de crédito, a gente envia um link para ele, e aí um link também regido pela segurança, com códigos de segurança e codificação que a gente construiu, né? Ele mesmo preenche os dados de cartão de crédito dele, no conforto da casa dele, através do celular, através do computador, da maneira que ele preferir. Então, ele mesmo uhum, faz o preenchimento desses dados do cartão de uhum. crédito, ele mesmo confirma e efetua o pagamento, ele mesmo assina o contrato, e no nosso contrato também a gente pontua sobre isso. Que a gente não fica com esses dados, que a gente não armazena esses dados de cartão de crédito. Então, tudo isso, além de estar no futuro, né, no futuro próximo, eu digo, a necessidade de proteção por lei, né, com a Lei Geral de Uhum, Proteção de Dados, a gente também pontua isso em contrato com nossos uhum. locatários, para que eles se resguardem também disso, né, Sim, Carla? sim, sim. Porque dá um medo, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Dá um A gente tem que medo. pensar sempre como cliente também, né? Isso mesmo, gente. Então, assim, ó, o aceite é do inquilino, ele que concretiza a locação com os dados dele. Vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Essa responsabilidade não é transferida para a imobiliária de forma alguma. Ah, é bem tranquilo mesmo. E Exato. outro assunto delicado é o assunto das coberturas, né? É o assunto das coberturas, porque ai, será que a cobertura que vai me dar vai ser adequada? Quantos meses vocês cobrem? E aí, pessoal, eu preciso abrir um parêntese aqui bem importante, porque a Ucred é uma parceira em caráter de exclusividade aqui na nossa Praça de Minas Gerais com a Pentágon. Eu já andei falando para vocês aqui em algumas lives anteriores. A Pentágon é uma corretora que nasceu agora recentemente da união de 5 grandes corretores aqui de Belo Horizonte, corretores que são especializados no mercado imobiliário, e nós fundamos, viramos sócios da Pentágon. E a Pentágon, ela nasceu com o propósito de buscar parcerias fortes, importantes, com exclusividade, claro, a nível da gente
poder ter uma operação positiva tanto para a Pentágon como para o nosso parceiro. Então, estamos elegendo, assim, com muito critério, com muita segurança, as empresas que realmente vão representar a Pentágon aí no mercado imobiliário. Então, em função dessa parceria, a Ucred desenvolveu de uma forma bem particular, em cima de muitos estudos aí e de verificação de necessidades, de viabilidade, de segurança, o produto para Pentágon. Então, quando vocês forem visitados pela Pentágon ou pelo grupo que representa a Pentágon, que é a Ampliar, a Valentim, a RTDI, a Freitas e Santos e a Fianseg, nós vamos apresentar para vocês esse produto que foi desenhado para a gente. Então, a gente tem muita alegria pela confiança que a Ucred deposita na Pentágon, porque ela acabou de nascer. Tudo bem que a gente tem números bem interessantes, mas ela acabou de nascer, como a minha sócia Tânia fala, é um bebê, viu, Vitor, que já nasceu com 5 quilos. Verdade. É um bebezinho de 5 quilos, é um bebezinho bem pesadinho e a gente quer realmente aí construir uma trajetória com parceiros que têm sinergia, que têm o mesmo propósito, que é o caso da Ucred. E aí eu vou pedir o Vitor para falar um pouquinho, a gente não vai entrar muito profundamente no assunto, porque tem muitas particularidades e pode ficar bem cansativo para vocês, mas individualmente, quando a gente estiver com vocês aí na imobiliária, a gente vai apresentar tudo direitinho, fiquem tranquilos, mas só para vocês saberem o nível de cobertura que a gente tem disponível via Pentágon para vocês. Sim, claro. Isso é importante de você ter pontuado, Carla. A gente realmente formatou um produto de acordo com a Ampliar e com as necessidades da Pentágon, de toda a rede, para atender melhor as imobiliárias, né, do estado de Minas Gerais, que é um estado que, na sua particularidade, ele é receoso, né, nesse ponto de cobertura. O mineiro é mais receoso, né? Isso mesmo. Alguns estados são mais arrojados, a gente consegue perceber essa diferença pelo fato de trabalhar no Brasil inteiro. Então, a gente consegue fazer essa análise, né? Isso De mesmo. quais estados exigem mais cobertura, quais são mais arrojados no sentido de taxa, né? Então, a gente tem sempre se preocupado em formatar coberturas e também taxas de acordo com a realidade daquele estado ou com a realidade daquela região, né? Deixa só um adendo que é bem importante, isso que você está Claro, falando, cara. porque às Uhum. vezes as pessoas falam assim, eu posso te dar 50 meses de cobertura, mas estatisticamente, quando você pega aquela amostragem, eu só preciso de 8 meses ou de 10 meses. É muito importante a gente estudar, pessoal. Não acreditem em tudo que é falado, né? Porque as palavras, elas podem falar o que quiser, mas quando você vai para vias de fato, quando você vai para as análises que são feitas criteriosas por grupos como a Ucred, como outros que estão chegando aí no mercado, eles fazem estudos muito profundos do que realmente é necessário para aquela praça. Então, por isso que a Ucred desenhou essa cobertura que o Vitor vai falar para vocês. Exatamente, Carla. Obrigado pelo complemento. Realmente, muita imobiliária acredita que esses valores a 10 vezes, 12 vezes, 30 aluguéis, né, são tirados de qualquer lugar. Não, realmente Não. exige muito estudo para um entendimento também daquele mercado de Uhum. sinistralidade, de risco, de atendimento de necessidades e requisitos também, né? Seria muito fácil, igual você falou, a gente chegar e falar que a gente tem uma cobertura de 60 meses aí que nenhuma Uhum. imobiliária nunca vai utilizar, Nunca vai usar. entendeu? E para a gente oferecer algo nesse sentido também ia ficar muito oneroso para o locatário. Então tem que ter tudo isso de equilíbrio, né, Carlos? Uhum. E isso vai em conjunto com a nossa busca por democratização de garantias, né? A gente precisa do equilíbrio da cobertura e do equilíbrio da cobrança.
né? Isso E aí, mesmo. falando agora mais especificamente da cobertura, a gente trabalha hoje na Ampliar, né, com coberturas que vão de 10 vezes a 16 vezes. E aí, deixa eu explicar melhor isso. Porque muitas imobiliárias estão acostumadas com o modelo da seguradora, né? Onde a Uhum. cobertura é falada muito em meses. Ah, são 30 meses, ou então em aluguéis. A nossa cobertura, ela é de 10 a 16 vezes, dependendo da análise ali, né? Então, vamos exemplificar, digamos que a cobertura seja de 16 vezes, tá? 16 vezes o quê, Vitor? 16 vezes o valor daquela transação. Então, considerando aluguel de R$ 800 mais encargos, totalizando R$ 1.000 a transação, a cobertura para uma transação nesse sentido seria de R$ 16.000. E como Uhum. que a imobiliária pode usar esse valor? Da maneira que ela julgar necessário. Então, a imobiliária pode usar esse valor. É como se fosse um caixa da imobiliária com o crédito. Não, Uhum. não é assim, 16 aluguéis, ou ela tem 6 vezes aquilo para pintura. Não Não é são dessa forma. verbas definidas. Não, não são verbas definidas. A Alcred trabalha com um pacote de cobertura. Então, digamos que tem ali R$ 16.000 de cobertura para um imóvel de aluguel mais encargos de R$ 1.000. A imobiliária define como ela vai manejar aquilo. E por que que a gente acha isso muito, muito legal e um grande benefício da nossa garantia? Porque muitas imobiliárias, e aí eu posso falar que 100% dos casos não usam aqueles 30 vezes Nossa, de aluguel. Não usa. Então, olha. acaba faltando uma cobertura, às vezes, para um dano de pintura, ou para um dano no imóvel, ou para uma causa judicial, para poder tirar o Uhum. locatário daquele imóvel. Então, o Cred oferece esse modelo dessa forma. A imobiliária tem um pacote, um caixa com o Cred, e ela maneja aquilo da maneira que ela preferir. Então a gente Isso cobre mesmo. pintura, a gente cobre honorários advocatícios, a gente cobre aluguel, condomínio, danos estruturais ao imóvel, Uhum. custos de saída no geral, entendeu, Carla? Uhum. Funciona basicamente dessa forma. E se você for olhar, né, é um outro ponto importante que eu vejo de benéfico da nossa garantia, que muitas imobiliárias não olham para isso, e aí acredito até que você ia querer perguntar isso mais à frente. A nossa garantia ela é renovada de 12 em 12 meses, tá? E a nossa garantia, então, nesse exemplo que eu dei, é de 16 vezes. Então, de 12 em 12 meses, é renovado isso e a imobiliária tem novamente aqueles R$ 16.000 para ela Uhum. manejar com o seu locatário. Uhum. Entendeu? Isso mesmo. Vamos discorrer um pouquinho aqui sobre o sinistro, que você já falou, as coberturas, né? De acordo com o pacote que for contratado, pode ser de 10, de 12 ou de 16 meses. E conta pra gente como que é esse manejo do sinistro. Como que vocês lidam, como que... Uma questão que as pessoas ficam muito assustadas. A gente estava lá em Nova Serrana essa semana e aí a pessoa falou assim, mas como? Como que acontece essa exoneração da garantia na hora que acontece o sinistro? Eu vou receber? Porque ele está se exonerando, então eu não vou receber o meu sinistro, né? Vamos falar um pouquinho disso aí. Claro, claro. Eu já vou entrar direto nesse ponto, Carla, porque eu acho importante. É, E é um ponto, para ser bem sincero aqui, que leva muitas imobiliárias a terem aquele pé atrás com a gente. sim, sim. Mas como que funciona essa exoneração da garantia? E aí, mais uma vez, a importância de estar sempre buscando métodos inovadores para tratar de soluções que sempre aconteciam. Então, esse é um método inovador da garantia via cartão de crédito. Uhum, Isso não exime a nossa responsabilidade junto à imobiliária. Esse dispositivo de exoneração da garantia, que só acontece caso aquele locatário apresente sinistro com uma certa reincidência, né? uhum, Por que que acontece? Vamos dar um exemplo. O locatário está inadimplente esse mês, aí ele não pagou aluguel esse mês. Aí ele não pagou no próximo, também não pagou no próximo. Assim, a gente vai permanecer com isso?
Acho que nem a imobiliária quer isso, nem a gente quer isso, né? De Porque, jeito nenhum. obviamente, esse cliente vai esgotar aquele saldo que você tem de cobertura, né? Então, Isso como que a mesmo. gente faz? A gente exonera essa garantia e aí a gente faz tudo isso em mútuo acordo com a imobiliária, sempre conversando, né, Carla? Não é de forma unilateral, tá, pessoal? A gente faz essa exoneração da garantia para facilitar para a imobiliária no processo de despejo daquele inquilino, para ficar mais fácil o trato daquela imobiliária. E a gente continua arcando com a nossa responsabilidade. O fato de a gente exonerar a garantia junto ao locatário, a gente mantém a nossa cobertura junto à imobiliária. Então a gente Uhum. mantém, a gente continua pagando sinistralidade, processos judiciais, caso ocorra, custos para tirar ele do imóvel, enfim, tudo isso a gente mantém, tá bom, Carlos? Eu consegui Tá. esclarecer sua dúvida? Era nesse Sim, sentido? sim, é isso mesmo. Porque é uma dúvida recorrente, né? Como é uma ferramenta jurídica que vocês encontraram para poder estancar imediatamente ali o prejuízo. Então, Exatamente. é completamente legal essa ferramenta que vocês utilizam e existe outro player grande do mercado que faz e que a gente sabe que tem funcionado muito bem e que as pessoas não precisam realmente ficarem aí, né, achando, nossa, então porque contrato, né? Tá no contrato, as pessoas acham que porque está no contrato vai ser cumprido e o que não está no contrato não vai ser cumprido, né? E o Monteiro Alexandre, lá de Itaúna, ele está fazendo uma pergunta aqui para gente, ó. Mas continua garantindo sem que a imobiliária tenha algum documento que ateste essa garantia? É Então, exatamente. exato. Responde aí para é o Alexandre que está te perguntando. Claro, prazer, Alexandre. Obrigado pela pergunta, viu? A gente continua mantendo nossa responsabilidade junto à imobiliária, sim, Alexandre. Porque a gente, antes de ter um contrato com qualquer locatário e exonerar esse contrato com o locatário, a gente tem um contrato com a imobiliária, né? A nossa primeira parceria vem em conjunto com a imobiliária. E esse contrato que a gente tem com a imobiliária, ele se mantém. Então, legalmente, a gente tem a necessidade de continuar garantindo aqueles valores para a imobiliária, entendeu? Exatamente. E outro ponto importante, Carla, que eu deixei de falar no início, é que esse dispositivo de exoneração que começou com um concorrente nosso de peso no mercado, esse dispositivo, essa brecha na lei que foi identificada, né? Não, a gente não utiliza esse dispositivo para todos os casos. Obviamente a gente não faz isso, senão a gente prejudicaria nosso relacionamento também com os locatários e com as Sim, imobiliárias, né? A gente utiliza esse dispositivo em casos emergenciais, porque a gente sempre prioriza o bom relacionamento. Então a gente sempre tenta uma cobrança mais amistosa, sim, oferecendo condições de pagamento para aquele locatário, parcelamento daquele débito no cartão de crédito sem juros. Então, a isso gente mesmo. busca diversas alternativas antes de tomar uma decisão Sim, mais criteriosa, né, o Carla? nosso desejo é que o inquilino permaneça no imóvel com o aluguel em dia, porque é assim que é bom para todo mundo, para o nosso proprietário, para a nossa imobiliária e para nós que estamos ali diretamente ligados com a garantia do contrato, né? A gente vive dessa venda, a gente Exato. vive da comissão que se opera nessa garantia. Então, ninguém quer sair despejando todo mundo ao léu, mas a gente tem que ter esse pulso firme, o entendimento de qual é o motivo da inadimplência, né? Gente, a gente poderia ficar aqui mais 3 horas falando, mas o nosso tempo chegou ao finalzinho. E para que a gente consiga gravar live para depois vocês escutarem, depois a gente faz mais outras lives, porque o assunto é bem extenso, mas a gente queria dar esse aperitivo aí para todos nós, para que a gente possa entender um pouco melhor, para que a gente possa desmistificar e para que a gente possa realmente experimentar
o que o mercado está trazendo de novo para a gente, né? Eu quero agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos, agradecer ao CRED, contar com você em outros momentos, porque a gente vai ter realmente outros assuntos para tratar depois, né? Agradecer a todo mundo. Olha, hoje foi o maior público da nossa quinta-feira, viu, Vitor? Você tá Que bom, que podendo. bom. Fiquei super feliz. E dá o seu recadinho final para a gente poder realmente interromper, tá bom? Claro. Carla, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado aí até o fim. E assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer informação que a gente não pontuou aqui, pode estar procurando a gente, pode estar mandando direct aí no Instagram, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Isso Então, mesmo. Carla, sempre que quiser mais um convite para a gente falar mais, e não só falar de garantia Claro. locatícia, mas também falar do mercado imobiliário em geral, a gente está à disposição. Muito obrigado. É um prazer imenso para o Cred poder estar marcando presença e compartilhando esses conhecimentos aqui com a Ampliar e com os parceiros, né? Não, ótimo. Gente, a gente não pode deixar de falar aqui, na presença do Vitor, de duas pessoas bem importantes para a gente, né, Vitor? Eu quero fazer aqui um agradecimento ao Alexandre, que é o comercial da Ampliar, a Elisângela, que também é a nossa comercial, que tem feito realmente um trabalho brilhante de esclarecimento, de venda do produto, de confiança. Eu gostaria de realmente aplaudi-los pelo belo trabalho que eles têm desenvolvido aí com a gente, né, Vitor? Sem Ah dúvida, lá. sem dúvida. São parceiros incríveis aí. Incríveis. A Elisângela acabou de escrever aqui, ó, somos fãs da Ocred. Ela e o Parabéns, Alexandre são Elisângela. demais. Isso mesmo. Obrigada, Vitor. Eu que E agradeço, Carla. em breve a gente está junto de novo aqui, viu? Um Isso aí. Tchau, tchau. abração. Obrigado, Tchau, pessoal. tchau. Ei, Denise, pode ligar para a gente, esclarecer todas as dúvidas, viu? A gente está aqui à sua disposição. A Elisângela e o Alexandre podem ir aí pessoalmente até você para poder te ajudar, para você entender, para te apresentar a plataforma, para te mostrar o tanto que é simples e super dinâmica. É muito interessante mesmo. Gente, muito obrigada, Alexandre, obrigado. Depois a gente vai aí para te mostrar também, tá? A gente tem tido muito sucesso e eu tenho certeza que vai ser um produto bem importante para você em Itaúna, viu? Muito obrigada por estarem conosco aqui mais uma semana e fiquem com Deus, boa noite, tudo de bom, viu? Até mais.